O investimento social privado está cada vez mais presente na pauta das empresas atualmente. Essa preocupação com a sustentabilidade econômica, ambiental, social, ela deixou de ser uma preocupação exclusiva dos governos. Então as empresas participam, muitas vezes como podem, né? E dependendo do seu tamanho. Felizmente não são mais somente as grandes empresas, hoje as pequenas e as médias também estão mais antenadas. Então as empresas participam fazendo ações de voluntariado, campanhas de doação, apoiando projetos sociais, às vezes através até da renúncia fiscal, patrocinando ações de interesse público. Mas essa participação, muitas vezes, e até por conta da inexperiência das empresas nessa área, às vezes essa participação não gera os frutos que os gestores gostariam, né? Não resulta em nada muito efetivo, não muda nenhum cenário, não causa impacto. E isso geralmente está relacionado a um ou mais erros comuns que a gente vai abordar no tema desse conteúdo. Falta de propósito realmente social. Muitas empresas entram na onda do investimento social, né? Fazem para bonito, para dizer que fazem. Talvez esse seja o pior erro, porque a partir dele vários outros podem surgir. Quando esse tipo de prática não está relacionada aos valores da empresa, aquilo que ela realmente acredita, vai ser difícil envolver diretorias, gestores, colaboradores, né? Sim, porque no momento ou no outro você vai precisar acessar essas pessoas. E daí, se o ISP não tiver nas diretrizes, não tiver no DNA, vai ser muito mais difícil, né? Engajar, conseguir orçamento, entre outras coisas. Eu não falei impossível, viu? Dá para fazer bastante coisa, mesmo remando contra a maré, mesmo sem ter o apoio, o engajamento desejado aí dos seus colegas. Mas é muito melhor quando se tem essa vontade, né, coletiva em prol do social dentro da organização. E isso também é percebido pelo público externo, porque daí o propósito social fica mais genuíno, né? E na minha sincera opinião, mesmo assim, mesmo que seja para bonito, é preferível a empresa que faz investimento social do que aquela que não faz. Falta de foco de atuação. É muito comum, principalmente entre as empresas iniciantes. Naquela ânsia de ajudar, de ver o quanto de pessoas, de instituições que estão precisando realmente de apoio, os gestores, eles decidem ajudar o maior número de instituições possível, o maior número de pessoas possível. Daí vai dinheiro tanto para ações pontuais, como eventos, quanto para ações de continuidade, como a manutenção, né, de alguma instituição, por exemplo. Vai dinheiro para a causa da saúde, da mesma forma como vai recurso para a causa da educação, meio ambiente, esporte, cultura, enfim, etc. Se apoia de tudo um pouco. O problema aqui é não ter especificado o que é prioritário para o seu negócio, né? Porque polvilhando os recursos, a sua atuação ela se dispersa. Tudo que é muito disperso nem sempre é estratégico, né? Geralmente não é muito estratégico. E, consequentemente, o seu impacto ele vai ser menor do que o que ele poderia ser. Veja bem, não tem problema fazer um mix, ter uma atuação um pouco mais diversificada, abrangendo mais de uma área, né? Pode ser que a sua organização tenha mais proximidade de causas educacionais e culturais, mas ao mesmo tempo também apoie causas relacionadas à saúde. O importante é que mesmo dentro desse mix haja foco e que também haja um alinhamento, uma costura em relação à própria identidade da empresa. E a gente tem que avaliar também que os recursos privados sempre serão limitados diante aí da complexidade, da grandiosidade das demandas sociais. Então sempre vai ter mais gente pedindo do que a sua capacidade de investir. Quando o foco do investimento social está bem definido, todos os esforços são concentrados para avançar
em uma determinada direção, numa temática social, numa determinada causa social, né? O resultado é um maior impacto da ação. E a empresa ela se sente mais à vontade, né, para recusar os pedidos que não se encaixam nesse perfil do que ela costuma apoiar, porque fica bem claro aos interessados, né, que tipo de projeto que ela apoia e que tipo de projeto que ela não apoia. A ausência de política de investimento social. Complementar aí a uma possível falta de foco é aquele caso no qual a organização ela investe, mas não existe uma política que norteia esse ISP. E pode ser que as ações ou os projetos que são feitos sejam muito legais, né? Mas falta esse alinhamento, essa formalização, né? Que é traduzida realmente no documento. Essa política, por mais simples que ela seja, ela vai ser um guia, onde está escrito que tipo de ação a empresa faz ou apoia, em quais localidades, como que ela faz, né? Se através de patrocínio direto, se através de patrocínio incentivado, as ações de voluntariado, né? Com que características elas vão ser executadas, quais os objetivos a curto, médio, longo prazo, ou seja, fica claro para qualquer colaborador e também para o público externo que acessa esse documento. E isso é resultado de um planejamento e que tem como objetivo chegar a algum lugar. Esse documento também pode conter diretrizes e indicadores que podem ser medidos ao longo do tempo, justamente para medir a efetividade do que vem sendo feito. Só fazer investimento social se houver incentivo fiscal. A partir do momento em que uma empresa ela decide ter uma atuação social mais relevante, se envolver nas questões sociais, ela vai definir um orçamento para isso. E é nesse momento que muitos empresários falam logo de cara, né? Ah, mas tem incentivo fiscal para fomentar essas ações? Porque se não tiver, a gente não vai fazer. Ou seja, né? Se não puder abater esse valor dos impostos que a empresa já paga, né? O empresário muitas vezes ele não quer fazer, ou claro, às vezes realmente ele não tem a disponibilidade de colocar recurso próprio. Essa situação de usar recurso do imposto para fazer ou apoiar ações sociais e chamar isso de investimento social privado é uma questão um pouco controversa. Tem gente que acha que só quando se usa recurso próprio é que a gente pode chamar de investimento social privado, que é configurado como ISP. Mas vamos partir aqui da ideia de que os gestores eles precisam alocar pessoas para executar essas ações, mesmo que elas sejam incentivadas, que eles vão ter que lidar com aportes monetários, mesmo que sejam incentivados, vão selecionar e acompanhar projetos, seja com recurso próprio ou com recurso incentivado, ou seja, o processo no qual todas essas atividades elas estão inseridas, ele é praticamente o mesmo, né, para a empresa, independente se ela está usando recurso dela ou do imposto. Então, tudo isso pode ser considerado investimento. Afinal de contas, o empresário ou gestor, ele só faz o apoio via renúncia fiscal se ele quiser. E se fizer, ele vai estar investindo, nem que seja pelo menos tempo da equipe na execução das ações. Quando a atuação de ISP da marca ela fica limitada à renúncia fiscal, o que pode acontecer? A criação de uma certa dependência em relação a fatores externos à organização. Em primeiro lugar, uma dependência de governos, né? Que são quem administram as leis de incentivo fiscal. Eu vou dar um exemplo. A sua empresa ela só vai apoiar projetos sociais se ela puder deduzir o valor desse apoio do ISS ou do IPTU que é pago aí na prefeitura da sua cidade. Nesse caso, vocês vão depender, em primeiro lugar, de existir o mecanismo da renúncia fiscal nesse município, porque não são todos os municípios que possuem, geralmente são somente as capitais ou as grandes cidades. Vai depender também do mecanismo estar funcionando, de que existam projetos aptos a receber o recurso nesse momento, entre outros fatores. Se o investimento estiver focado somente no uso do imposto de renda, né, através das leis federais,
como o FIA, o Fundo do Idoso, a Lei da Cultura, a Lei do Esporte, por exemplo, né? Se o governo vier a descontinuar, cancelar qualquer um desses programas, como é que vai ficar a atuação social do seu negócio se ela for focada somente nisso? Ela vai ficar provavelmente reduzida a zero, né? O que também é muito comum é que a empresa que num ano tem imposto de renda para pagar e daí pode apoiar projetos doando um percentual desse imposto, no ano seguinte pode ser que ela, por conta de algum fator econômico, né, ela não vai declarar lucro, ela não vai ter aquele imposto a pagar, né? Isso também vai afetar negativamente a atuação social se ela for baseada somente na renúncia fiscal federal, nesse caso. 2. Os gestores também vão ficar um pouco limitados no que diz respeito ao teor, né? A temática do que eles querem fazer ou apoiar através das leis. Porque eles vão ter que seguir o que cada lei permite que seja feito, né? Um exemplo. Você quer promover um treinamento, um curso profissionalizante na área de informática para jovens carentes, né? De alguma comunidade específica aí que você queira atender. E a diretoria gostaria muito de usar parte do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? Um imposto que vocês pagam em larga escala aí para o seu estado, para viabilizar essa ação. Vamos supor que até existam leis de incentivo no seu estado, né? Mas pode ser que elas se destinem a viabilizar atividades culturais e esportivas, mas nada ligado à tecnologia, que é o que você quer fazer. Então também você vai ficar de mãos atadas, não vai poder usar nesse caso. 3. Outra coisa que pode acontecer se a sua organização se limitar a atuação social somente na renúncia fiscal. Se cria uma falta de fomento de uma cultura corporativa de doação, né, de investimento do próprio bolso. Se a empresa não doa, ela não patrocina, os colaboradores não vão ter esse exemplo, né? O impacto social como um todo ele vai ser menor, né, em todos os sentidos. Resumindo, usar as leis de incentivo para patrocinar através do imposto é muito bom, mas se for possível complementar, fazer ações com recursos próprios é melhor ainda. Deixar de olhar para o que a comunidade realmente está precisando. Muitas vezes movidos aí por uma vontade genuína de ajudar. As corporações elas fazem campanhas e arrecadam alimentos, roupas, itens de higiene, de limpeza, entre outras coisas, né? E aí elas vão a campo entregar essas doações ao público a quem elas se destinam. Só que daí é somente nesse momento da entrega que se vê que não era bem aquilo que aquela comunidade estava precisando, né? Pode parecer básico, mas isso ainda acontece. Essa falta de planejamento de base, de pesquisar, de conversar com os líderes comunitários, justamente para identificar as demandas daquele público, né? As demandas principais. E daí sim criar as campanhas em alinhamento com essas demandas. Paralelo a isso, avaliar os ativos internos, aquilo que se tem na mão ou aquilo que se tem mais facilidade de conseguir e cruzar essas informações com as informações das demandas que surgiram naquela pesquisa. Não dialogar com outros agentes sociais locais. Quando a gente tem uma ideia de ação social, é bem comum que a gente trate essa ideia quase que como um filho, né? É um projeto que muitas vezes você está vendo nascer, então gera um certo apego. E daí algumas pessoas apresentam um comportamento que eu chamo às vezes de síndrome do Senhor dos Anéis, né? Fica ali, né? Amaciando, chamando meu precioso, né? Olha para o projeto como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Gera um apego muito grande. Ela fica tão envolvida emocionalmente que ela muitas vezes deixa de olhar para os lados, né? Deixa de perceber outras iniciativas que já existem, muitas vezes próximas, muitas vezes na mesma localidade, na mesma área e que são muito similares àquela ideia que ela teve, né? Então ela não busca dialogar com os outros agentes sociais daquela região, né, a ser atendida para se inteirar melhor, para prospectar alguma possível
colaboração, né? Seja com outras empresas, com o governo local, com as outras organizações sociais que já fazem aquele trabalho, enfim. E aí a gente corre o sério risco de criar algo muito parecido com o que já existe, né? E se a sua iniciativa da sua organização, se o seu projeto precisar de recursos externos, ou seja, você não tem todo o recurso que você precisa para o seu projeto, se você precisar sair a campo para captar mais recursos junto à sociedade, vai provavelmente concorrer pelo mesmo recurso que aquelas outras iniciativas já estão concorrendo. Isso já aconteceu comigo. Quando eu estava prestando uma consultoria para um instituto corporativo, né, eles queriam fazer uma ação educativa, cultural, de formação musical, né, numa cidade aí de médio porte. Nós fomos contratados para estruturar, para criar o projeto. Mas quando a gente foi a campo, justamente naquele processo de pesquisa, para coletar as informações, a gente percebeu, a gente visualizou que já existiam pelo menos 2 outros projetos de excelente qualidade naquele mesmo município. E esses projetos já eram bem conceituados e apoiados pela maioria das empresas, pela prefeitura, pela sociedade em geral ali, né, daquela região. Ou seja, fazer uma terceira ação seria chover no molhado. E às vezes nem tem público suficiente para tanta ação social se elas forem muito semelhantes. O que também acontece às vezes, até por conta da necessidade que a empresa tem de criar uma ação que leve exclusivamente a sua assinatura, né? Que ela seja a dona única daquele projeto, a gente perde a oportunidade de criar uma parceria, né, que somaria forças, recursos e também ampliaria os resultados. Aqui nesse momento de dialogar com esses agentes sociais externos, eu acrescentaria também a necessidade de olhar para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS. Como já existe um movimento em nível global para identificar, que aliás já identificou quais são as prioridades do planeta no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, é bem interessante alinhar o planejamento do ISP a esses objetivos, deixar de envolver as lideranças da empresa. Para começo de conversa, líder é exemplo. E numa organização, independente do tamanho, o investimento social, ele precisa ser um assunto que envolva a participação dos líderes, porque é estratégico. Claro que vai ter um departamento especializado ou pessoas responsáveis pela execução das ações, mas são os líderes que precisam ter um certo nível de participação nessas decisões e principalmente precisam incluir esse assunto no seu discurso. Lembrando que para que haja sucesso desse investimento social a ser feito, vai ser necessário o engajamento de vários setores, né? E que para isso é super importante essa cultura, ela tá de uma certa maneira inserida no DNA da empresa. Para que isso aconteça, nada mais imprescindível então que tudo isso se inicie no próprio comportamento da liderança. Se os líderes não derem a devida atenção para o assunto, vai ser difícil levar as ações adiante. Não saber como envolver os colaboradores. Na hora de envolver os colaboradores, o mais comum que a gente observa aí no dia a dia são as famosas ações de voluntariado. Mas até para isso tem técnica, tem processo, né? Tem um cliente nosso que num atendimento, ele reclamou bastante, né, a respeito da participação dos funcionários dele nas ações de voluntariado que eles estavam organizando, estavam promovendo naquele determinado momento. Falou que fazia várias ações, que tinha uma funcionária responsável, que ela passava nas mesas, fazendo ações de sensibilização e convidando as pessoas para o voluntariado, né? Essas pessoas falavam que iam, os funcionários falavam, se comprometiam, mas chegava o dia da ação, que geralmente era no final de semana, e a maioria dava o bolo, né? Ou não ia, né? Ou quando ia,
fazia, né, aquele trabalho bem pro forma, né, não se dedicava, quando muito, né, batia uma selfie e postava lá, né, trabalho voluntariado. Era uma coisa muito pro forma para agradar a chefia. O voluntariado, na verdade, ele se chama de trabalho voluntariado. E como tal, ele deve ser encarado aí com algumas regrinhas mesmo, né? Até para o colaborador ele entender bem do que se trata e ele valorizar essa oportunidade. Tem um programa de voluntariado bem legal, naquela linha aí de palhaços que visitam hospitais e que é muito difundido hoje em todo o Brasil, mas que, se eu não me engano, ele começou em São Paulo. E esse programa em especial, chegou uma época que ele tinha uma fila de mais de 1.000 pessoas para serem voluntárias, trabalhar de graça no programa, né? De tão bom que ele era. Então eles têm treinamento, têm regras rígidas no que diz respeito a faltas e tudo mais, para ver o nível de organização que eles chegaram. Outra forma de envolver o colaborador é quando ele é convidado a prestigiar o resultado de algum produto ou serviço que foi realizado com o apoio da empresa. Quando ele ganha ingressos para algum espetáculo cultural, para algum evento esportivo, quando ele ganha um livro, um DVD, enfim, algo que foi produzido, viabilizado aí com o apoio da empresa. É comum que quando a empresa patrocina uma ação cultural ou esportiva, ela ganhe uma contrapartida, né, que geralmente é traduzida num percentual desse produto, dos ingressos, enfim. E aí tem um caso, né, que eu posso citar, de que ao invés de distribuir esses materiais, né, nesse caso eram livros, né, os livros viraram suporte para a tela do computador, né? Para a tela ficar mais alta, ficar na altura ali do olho do funcionário, né? Claro, gente, isso é uma exceção, né? O normal é que haja, sim, uma preocupação e uma distribuição mínima desses itens, desses brindes, desses presentes para os colaboradores, para fornecedores, enfim. Mas muitas vezes não se costura adequadamente, se perde a chance de fazer essa ação mais planejada, de comunicar o nível e a importância da participação da empresa nesse produto, né? Então a gente perde a oportunidade de agregar mais valor à marca nesse momento dessa distribuição. Deixar de acompanhar e avaliar os resultados. Quando a empresa realiza ela mesma a ação, os resultados eles estão à mão, né? Basta compilar e avaliar. Se for uma ação de continuidade, vai demandar um monitoramento também contínuo, mas necessário. Quando a empresa está apoiando terceiros, repassando recurso para que outro execute a ação, por exemplo, apoiando a ação de alguma organização social que vá executar algum projeto como atender crianças em situação de vulnerabilidade, né? É um caso. Ou apoiar algum projeto esportivo ou algum projeto cultural. Nesse caso, o monitoramento ele exige um pouco mais, porque você vai depender justamente dos dados que esses terceiros vão passar para você, né? Dados quantitativos e qualitativos, números de atendimentos, fotos, vídeos, demais comprovantes de execução. Em qualquer um dos casos, deixar de monitorar as ações enquanto elas ainda estão acontecendo é quase como você ser um pouco displicente com o resultado aplicado. Afinal de contas, é um recurso da empresa. E acompanhar de perto permite também que se faça que você possa contornar qualquer problema que venha a ocorrer durante essa execução. E no final, precisa avaliar o impacto dos projetos, para além de dar retorno para os stakeholders, aperfeiçoar, se é possível, aperfeiçoar cada vez mais todo o processo do investimento social. Deixar de comunicar os investimentos, executar os investimentos sociais mais alinhados com a sua marca, que atendam às demandas das comunidades que se deseja impactar, que estejam em conformidade com as políticas da organização, que tenham o apoio dos líderes, que tenham o engajamento necessário dos seus colaboradores. Não vai atingir a sua totalidade de eficácia e do seu potencial se não for devidamente comunicado, divulgado. Eu percebo que ainda existem empresas muito tímidas em relação a esse tipo de comunicação. Talvez seja um resquício de um pensamento mais antigo, de que filantropia, doações a gente faz, mas a gente não comunica, não divulga, né? Guarda para si. Particularmente, eu acho que isso vale muito para a pessoa física, né? Quando é uma marca, um CNPJ, que está por trás dessas ações, que está assinando essas ações,
E em sendo um investimento corporativo, é legal e necessário sim comunicar, né? Comunicar para os colaboradores, para que eles entendam em que tipo de organização eles trabalham, e isso inclusive é algo que pode ajudar a reter talentos. Comunicar para os consumidores, que cada vez mais estão levando esse tipo de comportamento social das marcas em consideração na hora de escolher um produto ou serviço. Comunicar para as outras empresas, para servir de inspiração para quem deseja aprender, para quem deseja fazer o seu investimento social. Portanto, é fundamental que o investimento social da empresa seja comunicado em linguagem adequada a todos os públicos de relacionamento.